Nódulos na tireoide são comuns, mas merecem atenção. Chamamos um médico para explicar esse tipo de câncer e mais, para falar qual a função da glândula e como perceber que algo não vai bem. Aqui ao meu lado, o doutor André Póvoa, que é cirurgião, não é isso, doutor? Isso. Da região da cabeça e do pescoço, certo, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esses nódulos, eles são, portanto, relativamente comuns? Os nódulos são muito comuns, principalmente com hoje o advento da ultrassonografia. Quanto mais, a gente chama isso de escrutínio, o excesso de procura, e está cada vez descobrindo os nódulos tiroidianos. A população em geral, acima de 50%, tem nódulo tiroidiano, e quanto mais idosos, principalmente sexo feminino, mais comum. Então, ou seja, não é que esteja aumentando, mas a tecnologia, com o avanço da tecnologia, fica mais fácil você detectar. A princípio, a gente sempre ficava mais preocupado com os nódulos palpáveis, que são nódulos maiores que você consegue palpar. A tireoide é aqui, é isso? A tireoide é uma glândula endócrina que produz um hormônio que vem do iodo, que fica na região anterior do pescoço, formato de uma borboleta. A palavra tireoide significa escudo, em grego. E é uma glândula endócrina que tem um formato de uma borboleta na região anterior do pescoço, acima da traqueia. Sim. Nessa região. Tanto que a forma de você avaliar é você pedir um paciente, o autoexame é exatamente, pode tomar um copo d'água, ficar na frente do espelho e ver se você tem uma nodulação, um tumorzinho subindo nessa região anterior. Muitas vezes é visível assim, a olho nu mesmo. Aqueles papos, né? Aqueles papões que antigamente tinham, principalmente antes da lei de o iodo ser colocado no sal. Na década de 70, essa lei foi colocada. Vamos só explicar. Na década de 70, portanto, o acréscimo do iodo no sal, porque qual a função do iodo nesse sentido? O iodo é exatamente o que forma o hormônio tiroidiano. Quando você fala T3, T4, você está falando 3 e 4 moléculas de iodo. Então, o iodo é o que a glândula, a gente alimenta, ele entra na glândula e é formado o hormônio tiroidiano. Então, depende dele. Se você tem uma diminuição da quantidade de iodo na alimentação, a tendência é a glândula crescer para tentar produzir mais hormônio. Então, antigamente existiam muito mais aqueles bócios endêmicos, aqueles papos, do que hoje a gente vê. E qual a função da tireoide no organismo? O hormônio tiroidiano, ele controla todo o metabolismo celular. Tanto que o hipotiroidismo é que a gente chama que é a diminuição. Então, o paciente fica mais... pode engordar, retém líquido, fica mais lento. Se falta, portanto... Você leva ao hipotiroidismo. E o hiper é o excesso do metabolismo. Você pode ter insônia, emagrecimento, alterações do hábito intestinal. Entendi. E aí, portanto, a gente estava falando sobre essa questão, que muitas vezes esses nódulos, eles podem ser visíveis até mesmo a olho nu. Agora, quando é que o problema se torna mais sério? A tireoide, como eu estava dizendo, hoje as pessoas estão buscando muito, então estão achando muito. O paciente pode morrer com 100 anos, com 20 nódulos na tireoide. Na verdade, você não precisa operar porque você tem um nódulo. Agora, a partir do momento que dá alguma queixa estética ou compressiva, ou uma lesão maligna, um câncer de tireoide, que a maioria absoluta dos nódulos são benignos, mas se você for um câncer ou essas outras queixas, aí ele é um problema cirúrgico. Né? A minha especialidade, o cirurgião de cabeça e pescoço, a gente Essa cirurgia ela é atua. feita como? O procedimento é um procedimento que depende do que eu estou operando. Se eu estou operando um câncer, a princípio é extrair toda a glândula. Tem que abrir aqui ou não? É uma anestesia normalmente geral, faz uma incisão cervical. Hoje, com as técnicas, a gente consegue fazer chamadas cirurgias minimamente invasivas. A gente consegue fazer cada vez menores incisões e ressecar a glândula. Uma cirurgia de mais ou menos uma hora e meia. Então, ela perde a função no organismo? Você retira a glândula, aí você tem que repor hormônio para esse paciente. Né? A partir do momento que você resseca a glândula, esse paciente ele é dependente do hormônio tiroidiano, que é um hormônio que tem que tomar todo dia de manhã em jejum para o resto da vida. Entendi. Então, olha só, esses nódulos, portanto, eles são relativamente comuns, como o senhor disse. Quais são os sintomas? Quando é que o paciente ele deve ficar atento e realmente procurar o médico? Nódulos palpáveis, com queixas ou estéticas ou compressivas, esses nódulos devem ser procurados. A partir do momento que você faz a ultrassonografia e o nódulo tem características muito suspeitas de malignidade, aí esse nódulo deve ser puncionado. Então, nódulos com crescimento rápido, paciente com histórico familiar muito forte, que tenha já câncer de tireoide, aparecimento de gânglios cervicais endurecidos, associado com nódulos tiroidianos, e principalmente pacientes que sofreram radiação ionizante na infância ou na adolescência,
Essa radiação ionizante é o quê? Aconteceu, por exemplo, no acidente nuclear. Chernobyl, acidente nuclear no Japão. O césio não. Mas essa radiação ionizante, ele eleva muito o risco de você ter câncer na vida adulta quando você sofreu essa radiação. A tomografia computadorizada, o raio-x... Hoje em dia, a tecnologia, né? Mas também é radiação ionizante, mas numa dose muito pequena, né? Entendi. Maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigado participação. a vocês. Obrigado. Tenha uma boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. E olha só, Percy Marrara, candidata ao governo aqui do DF pelo Partido da Causa Operária, o PCO, teve o registro de candidatura negado. A decisão do